Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, rogamos a Ti, nesse momento, Espírito Santo, fale conosco, fale com a Tua igreja, Senhor, fale comigo, fale com essa pessoa que está aqui presente, com aqueles que nos escutam em casa. Senhor, a Tua palavra é o poderoso Evangelho, é o Teu poderoso Evangelho, que Ele venha mudar nosso coração, que Ele venha nos transformar. Fale conosco, Senhor. Quebra, Senhor, as barreiras, quebra, Senhor, as fortalezas que impedem da Tua palavra entrar no nosso coração. Que elas sejam destruídas, derrubadas pelo poder do Teu Evangelho. E que possamos, Senhor, dar fruto. Que essa palavra ela venha dar fruto em nosso coração. Esse fruto ele venha ser um catalisador na mudança dessa sociedade. No nome santo de Jesus é o que nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, estamos aí na série de mensagens no Sermão do Monte, o Evangelho do Reino, primeiro discurso do Senhor Jesus Cristo, né? Título do meu sermão é Bem-aventurados os famintos e os sedentos de justiça. Eu não sei, eu acredito que você já deve ter assistido, e se você não assistiu ainda, tem um filme, irmãos, que é muito interessante, chamado Venom. Já assistiram? Venom. O Venom é um filme da Marvel, tem na Netflix, deve ter no YouTube também. O Venom, ele é um monstro, um alienígena, e ele cai na Terra, e ele infecta um rapaz. E naquele rapaz, diferente dos outros, aquele rapaz não morre, e ele é como o Homem-Aranha, ele não morre quando é picado pela aranha. Mas aquele monstro, ele passa a habitar dentro do rapaz. E toda vez que aquele rapaz passa por alguém, ou passa por alguém que está comendo um chocolate, aquele monstro grita dentro dele: estou com fome, comida, estou com fome. E assim, irmãos, somos nós também. Nós temos fome, nós temos sede, né? Literalmente falando, nós sentimos fome, sentimos sede, mas também sentimos fome de muitas coisas, né? Tem um outro filme muito interessante também, chamado A Procura da Felicidade. E esse filme ele resume a vida de muitos homens, de muitas mulheres. Nós vivemos muitas das vezes à procura da felicidade, desejando a felicidade, como quem deseja o ouro. O sermão de hoje, irmãos, nós veremos o versículo de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ele será a quinta mensagem nessa série. Nós começamos a primeira mensagem vendo, né? Jesus ele tinha iniciado o seu ministério, chamado os seus discípulos e, vendo a multidão, subiu ao monte. E a multidão, em busca de cura, em busca de milagre, em busca de ver um sinal do Filho de Deus, vai junto com Jesus.
Mas também os seus discípulos o acompanham. Jesus então se assenta e com autoridade começa a ensiná-los. E ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o primeiro ensinamento do Sermão do Monte, ou seja, o reino dos céus não é dos fortes, não é dos poderosos. O reino dos céus é daqueles que olham para Deus, olham para a santidade de Deus e se enxergam como pobre, mendigo. Por quê? Porque ele vê aquilo que Deus exige e ele vê que não tem dinheiro para pagar. Ele vê aquilo que Deus exige e ele não tem forças para cumprir. Ele vê aquilo que Deus exige, mas ele olha para o coração dele pecador. E o coração dele não consegue cumprir a lei de Deus completamente. Então, ele se enxerga como pobre. Uma vez que ele se enxergou como pobre, ele é levado à lamentação, ele é levado ao choro, um choro compulsível por causa do seu pecado. Porque é assim que alguém que é pobre em espírito, ou que se encontra, ou se enxerga, ou para pensar na sua pobreza de espírito, é isso que acontece, ela começa a chorar por causa dos seus pecados. Nós vimos também que o choro, o lamento, não é apenas por causa do seu pecado pessoal, individual, mas por causa do pecado coletivo, o pecado da igreja, o pecado da sociedade. Por quê? Porque todo pecado é uma ofensa contra Deus. Então, toda vez que um homem, que uma mulher, que uma criança, ela respira e não é para a glória de Deus, e não é por fé, ela está pecando. Todo aquele que vive e não vive para a glória de Deus, está pecando. E isso ofende profundamente a Deus. E aí nós vimos que os humildes, os pobres em espírito, é aqueles que têm o reino dos céus. Os que choram são os que são consolados por Deus. O próprio Deus enxuga as lágrimas. No presente, consolando, preenchendo o coração do homem, e no futuro, um consolo permanente. Esse ser humano, esse indivíduo, ele é levado também a ser manso, humilde. Ele viu que ele não é capaz de cumprir a lei de Deus, reconheceu isso, e quando ele olha para o seu semelhante, ele enxerga isso também no seu semelhante. Então ele passa a ter paciência, ele passa a ser manso, passa a ser humilde, ele se humilha, ele passa a imitar Cristo, que se humilhou. E aí nós vamos vendo uma cadeia de acontecimentos que vão acontecendo com o mesmo indivíduo. E hoje nós chegamos aos famintos, aos sedentos da justiça, aos bem-aventurados que são famintos e sedentos de justiça, porque eles serão fartos. Em primeiro lugar, irmãos, diante desse texto, diante desta bem-aventurança, é muito importante nós termos cuidado. É muito importante nós termos cuidado para não dizer aquilo que Deus não disse. Nós temos que ter o cuidado para ler sempre o texto dentro do contexto. Porque as falsas interpretações, as falsas doutrinas, elas surgem de textos fora de contextos. Então, algumas pessoas que pegam esse versículo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, muitas vezes essa pessoa ela pode estar passando por uma situação de injustiça. Ela pode estar sendo injustiçada no trabalho. Ela pode estar pagando por um erro injustamente. E olhando para esse texto aqui, ela pode dizer assim: bom, eu tenho sede de justiça, eu tenho fome de justiça. Então eu sou bem-aventurado e eu serei farto. Mas, irmãos, nós não podemos acreditar que é isso que o nosso Senhor Jesus está falando. E quando nós estamos diante de um texto bíblico, nós temos duas perguntas básicas que nós temos que fazer. O que o texto está dizendo e o que o texto quer dizer? Bom, se nós olharmos o Sermão do Monte inteiro, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, nós não veremos esse tipo de afirmativa de Jesus.
Nós não veremos Jesus se dirigindo aos injustiçados desse mundo, a todos os injustiçados desse mundo, dizendo assim: olha, vocês são felizes porque vocês têm fome e sede de justiça e vocês serão fartos. Nós não vemos isso, né? Por que também nós não podemos entender dessa forma, Fernando? Porque grande parte dos homens e mulheres que são injustiçados, que se sentem injustiçados, não são cidadãos do reino de Deus. Não são pobres em espírito. Nós estamos falando aqui, essa bem-aventurança, Jesus está falando de uma única pessoa. Não são vários tipos de pessoa, é uma pessoa que é pobre em espírito, chora por seus pecados, se torna mansa, passa a ter fome e sede de justiça. Então, não são todos os injustiçados que são bem-aventurados. Não são todos os injustiçados que serão fartos de justiça. Pelo contrário, quantos e quantos ímpios, incrédulos morreram? Eles foram injustiçados. Quantos que não foram presos injustamente? Mas morreram em seus pecados, morreram longe de Cristo. Morreram sem ver justiça em sua vida. Então esse texto, irmãos, ele não está falando disso, tá? Outros poderão pensar que esse texto aqui esteja falando sobre a justiça de Deus pela fé, sobre a justificação, uma doutrina que Paulo vai desenvolver no livro de Romanos, no livro de Gálatas, né? E nós vimos aqui a justiça de Deus pela fé, ou seja, o homem ele é declarado justo diante de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. De forma que quando Deus olha, por exemplo, para Geilda, Deus ele não vê o pecado da Geilda. Deus, o Pai, enxerga a marca do Cordeiro na Geilda. Ele enxerga o sangue de Cristo na Geilda e a obra de Cristo por causa da Geilda. Então Deus, o Pai, ele não enxerga o pecado da Geilda. Ele enxerga o sacrifício de Cristo. Isso é justificação pela fé. Mas por que ele enxerga o Cristo na Geilda e não o pecado da Geilda? Porque a Geilda creu em Jesus Cristo. Porque a Geilda se apossou de Jesus Cristo pela fé. E ela se lançou na pedra angular. Mas esse texto não está falando, irmãos, de justiça de Deus pela fé. Esse texto não está falando de justificação pela fé. Não é isso que nós vemos ao longo do texto. Então, sempre quando nós estivermos diante de um texto bíblico, nós temos que ter esse cuidado de ver o que o contexto dele está dizendo, o contexto próximo, ou seja, o capítulo que vem antes e o capítulo que vem depois, né? Ou o livro inteiro, a Bíblia inteira, o que está falando sobre esse assunto. Por exemplo, a palavra justiça aqui, ela não tem o mesmo sentido da palavra justiça em Romanos 1, 16, 17. Então o sentido é diferente, isso tudo é importante. Então, irmãos, trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade, quando você estiver diante de um texto bíblico, seja ele qual for, você tem que fazer pelo menos duas perguntas. O que ele está dizendo e o que ele quer dizer. O que ele está dizendo e o que ele quer dizer. E para responder essas duas perguntas, você precisa ler o texto dentro do contexto, o que vem antes, o que Jesus falou antes, o que o apóstolo falou antes, o que ele falou depois. Porque é muito sério, irmãos, o pecado de falarmos aquilo que Deus não disse é muito sério. E é interessante que eu coloco no YouTube esse tema aqui, que é o tema do sermão, e você escuta cada interpretação, nada a ver. Coisas que não estão nada a ver. O sujeito lê o texto, foge do texto e nunca mais volta para o texto. Então, assim, e essas pessoas prestarão contas. Nós somos responsáveis pelas palavras que nós falamos e nós vamos prestar contas. Então, temos que ter esse cuidado. Bom, Fernando, então, o que esse texto está falando? Quem é o bem-aventurado?
né? Quem é o bem-aventurado aqui? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus, nosso Senhor Jesus, não está falando de vários tipos de pessoas, né? Como eu falei antes, o nosso Senhor Jesus está falando de uma pessoa só. Então, quando você lê o Sermão do Monte, quando você lê as bem-aventuranças, você tem que entender o seguinte: Jesus não está falando para, um é pobre de espírito, o outro chora e o outro é mansinho. Não, uma pessoa pobre de espírito, chora por seus pecados, se torna mansa, tem sede e fome de justiça. E diante disso, né, nós chegamos no versículo 6. O bem-aventurado, nesse versículo, é aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bom, bem-aventurado, a palavra bem-aventurado, eu já expliquei alguns domingos atrás. Basicamente, irmãos, bem-aventurado é feliz. Alguém que é bem-aventurado na Bíblia é alguém que é feliz de verdade, é alguém que é abençoado de verdade, é alguém que é pleno, abençoado de uma forma plena, feliz de uma forma plena. Não depende, por exemplo, da circunstância, não depende do estado de espírito, né? Nós estávamos conversando antes que nós temos estados de espírito. Uma hora você está lá em cima, feliz, alegre, aí daqui a pouco você desce lá para o fundo do poço, aí já começa a ficar meio angustiado, meio triste. Isso é normal do ser humano. Se você é ser humano, você tem isso, né? É os efeitos do pecado. Então, bem-aventurado não depende disso. Você não deixa de ser bem-aventurado ou passa a ser bem-aventurado porque você está feliz ou porque você está triste, né? Na época que Jesus fala esse sermão, e é interessante que quando nós ouvimos as palavras fome e sede de justiça, nós temos muita dificuldade para entender plenamente esse sentido. Por quê? Bom, porque todos nós aqui, se estivermos com sede, nós temos uma fonte de água limpa. E se você quiser água gelada, a irmã Geilda colocou na geladeira, tem água geladinha. Se você estiver com fome, poxa, Fernando, eu estou com uma larica, eu estou com uma fome tremenda. Terminou o culto, você pode ir em qualquer lugar, você vai achar comida. Você vai aqui no centro, tem pizzaria, você vai na BR, tem pizzaria. Chegando em casa, eu tenho certeza que todos vocês vão ter alguma coisa para comer. Tenho certeza absoluta, nem que seja um arroz com ovo. Todo mundo tem comida em casa, né? E se não tiver, nós damos um jeito. Bate na porta do vizinho, ô vizinho, acabou meu arroz, me dá uma xícara, né? Acabou meu café. Então assim, a realidade do texto bíblico ela é muito diferente da nossa realidade. Nós temos dificuldade de entender o que seria ter fome e ter sede, como Jesus está falando aqui. Mas aí, irmãos, nós temos que viajar para aquele tempo, 2000 anos atrás. Naquele tempo, irmãos, as pessoas não tinham água encanada em casa. Não, Fernando, como é que elas faziam para tomar água? Bom, elas caminhavam com algum tipo de vaso na cabeça, um vaso de barro, um vaso de ferro, de madeira, eu não sei. Mas elas caminhavam em busca de água, ou elas iam para um poço, né? E Jesus, inclusive, vai dar essa situação, ele vai estar lá, vai ir até o poço de Jacó, vai estar lá a mulher que tinha os 7 maridos, né? A casamenteira, a viúva negra. Então, assim, as pessoas iam até o poço para poder tomar água. Elas iam até a beira do rio tomar água. né? E até pouco tempo atrás, as pessoas ainda não tinham água encanada em casa. Nossos pais, talvez não, mas nossos avós, provavelmente não tinham água encanada quando eram criança. Né? Então, assim, para nós é muito distante isso, mas naquele tempo, irmãos, a sede e a fome era uma coisa real. As pessoas morriam literalmente de fome. Por que, Fernando? Porque ganhavam pouco, ganhavam mal. Se você fala assim, Fernando, hoje o salário que eu ganho não dá para pagar as contas do mês. Bom, eu te diria que provavelmente você administra mal o seu dinheiro. Porque gastando o suficiente para viver, você não vai deixar de pagar suas contas e comer e beber.
Você vai ter dinheiro para comer, dinheiro para beber. Sim ou não? Então assim, nós estamos muito longe. Naquele tempo as pessoas ganhavam muito pouco. Elas tinham poucos recursos. A gente come às vezes carne quase todo dia ou todo dia. As pessoas quase nunca comiam carne. Então era uma pobreza muito grande. Sem falar no calor. As pessoas quando precisavam viajar, tinham que passar às vezes por uma região de deserto. Por exemplo, o salmo que nós lemos antes, no começo do culto, Salmo 63, Davi fez esse salmo, escreveu quando ele estava no deserto de Judá. Irmãos, os estudiosos dizem que naqueles desertos havia um negócio que acontecia chamada tempestade de ar quente. Uma tempestade de ar quente. E é por isso que aqueles homens e mulheres usam turbante na cabeça. Eles não usam para ficar bonito, eles usam para se proteger. Tanto da tempestade de areia, mas principalmente das tempestades de calor. E quando acontece de ter uma tempestade de calor, aquelas pessoas, o que elas têm que fazer? Elas têm que se agachar, se esconder, se proteger e morrer de sede, até aquilo passar. Então, quando Jesus fala ter fome e ter sede, Jesus está falando de uma fome e de uma sede profunda, de uma fome e de uma sede ao ponto da pessoa quase morrer. É isso que Jesus está falando aqui. Como eu falei antes, a palavra justiça não se refere à justificação, muito menos o desejo de alguém que foi injustiçado. Mas a fome e a sede, nós podemos transformá-la numa palavra, aliás, em duas palavras que completam: desejo ardente. Jesus está falando, quando ele fala fome e sede de justiça, ele está falando de um desejo ardente de justiça. Jesus está falando de um desejo ardente, de um desejo muito forte, de algo que é muito forte dentro da pessoa, como fome e sede. A fome e a justiça daquele que é cidadão do reino dos céus. A fome e a sede é uma fome e sede de justiça. Uma fome e sede de justiça. É uma fome e sede de Deus. Porque Deus é justiça. É interessante, irmãos, que nós fomos criados por Deus para vivermos num mundo onde havia justiça. Havia justiça quando Deus criou o mundo. Não existia nada de injustiça. Mas a partir do momento em que Adão peca, o ser humano passa a ver injustiça. Nós passamos a ver vários tipos de injustiça. Nós passamos a ver a injustiça do irmão matando o outro irmão. A injustiça de roubo, a injustiça de brigas, a injustiça das guerras. Irmão, se não houvesse o pecado, não haveria guerra, não haveria batalha, não haveria briga. Nós fomos criados para viver sem brigar. Mas o pecado transformou isso, distorceu isso, acabou com isso. Martin Lloyd-Jones, quando escreve o livro chamado Estudos no Sermão do Monte, ele diz que o único caminho para a paz mundial seria uma sociedade onde todos os habitantes fossem crentes de verdade. O único caminho para a verdadeira justiça, para a justiça plena na terra,
para um mundo sem desigualdades, para um mundo sem injustiça, para um mundo onde não haveria corrupção, seria se todos os habitantes daquele mundo, daquela terra, ou dessa terra, fossem crentes de verdade. Porque, uma vez que todos fossem crentes em Jesus, não haveria guerras. Porque somos parte da família de Deus, somos irmãos, servimos uns aos outros. O desejo do outro está na frente do meu desejo. A necessidade do outro passa a estar acima da minha necessidade. O bem-estar do outro passa a estar acima do meu bem-estar. Não é o que Jesus Cristo fez? Sendo Deus, não ousou ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e assumiu uma forma de servo sofredor. Então esse desejo ardente de justiça, ele pode ser resumido numa frase, como Carson vai dizer essa frase: essas pessoas têm fome e sede, não só de que possam ser justas, ou de que possam obedecer a Deus de todo o coração, mas de que haja justiça em todo lugar, em todo o mundo. Porque toda a injustiça causa aflição no crente. O cidadão do reino dos céus é um cidadão que é afligido quando ele vê algum tipo de injustiça. É alguém que, quando está diante de uma situação de injustiça, ele se sente afligido. E ele deseja o novo céu e a nova terra. E é interessante, irmãos, que lendo o Sermão do Monte, nós vemos Jesus repercutindo esse desejo de justiça. O desejo ardente de justiça. Quando chegamos na oração do Pai Nosso, as primeiras frases que Jesus coloca na oração do Pai Nosso, ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando nós pedimos venha o teu reino, nós estamos pedindo que venha o reino de Deus na terra. Que o reino de Deus venha se estabelecido na terra, mas não um reino militar, muito menos um reino político, mas um reino que é no coração dos homens. E não apenas no coração dos homens, mas o reino messiânico de Jesus. A volta de Jesus, e quando ele vier, ele reinará. E é isso que Jesus nos ensina a pedir: venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, no céu não existe injustiça. Deus, ele é plenamente justo. Da mesma forma que Deus é plenamente amor, Deus é a essência de todo o amor, Deus é a essência de toda a justiça. E em Deus não existe injustiça. Então no céu não existe injustiça. Então quando Jesus nos ensina a orar, faça a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, ou seja, faça justiça na terra como é feita a justiça no céu. Que haja justiça na terra, como existe justiça no céu. E é isso que o nosso Senhor Jesus também vai dizer lá no capítulo 6 de Mateus, quando ele está chegando ao final do capítulo 6, e é interessante que ele vai pregar contra as preocupações dessa vida, e ele vai dizer o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, ou seja, a comida, a roupa, a bebida, descanso, casa, vai ser acrescentada. Ou seja, tenham um desejo ardente do reino de Deus, do reino dos céus e da justiça de Deus. E o resto vai ser acrescentado. O desejo ardente daquele que possui o reino dos céus, a chave do reino dos céus, é a justiça,
É um desejo de justiça, uma justiça plena, não apenas uma justiça própria, mas a justiça acontecendo em todo o universo, em todo o mundo, em todas as relações pessoais, em todas as relações de trabalho, em todas as esferas da vida. Então, o crente verdadeiro, o crente de verdade, é aquele que deseja ardentemente a presença de Deus, que deseja ardentemente o reino de Deus e a justiça de Deus. E ele pode dizer como o salmista, como suspira a corça pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de ti, ó Deus do Deus vivo. O crente de verdade, ele pode dizer como o salmista, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. É isso que Jesus está dizendo aqui, é o que ele quer dizer. Bem-aventurado não é o que procura a felicidade, não é o que deseja a felicidade, não é o que deseja o poder desse mundo. Bem-aventurado é o que deseja a justiça. É o faminto por justiça, é o sedento por justiça. Esse é o desejo do crente. É o desejo de ver o reinado de Cristo na terra, porque o reinado de Cristo será um reinado de paz, alegria e justiça. Trazendo para a nossa vida, irmãos, para a nossa realidade. Todos nós somos sedentos e famintos de alguma coisa. O ser humano, quando ele nasce sedento e faminto de alguma coisa. E a principal fome e sede que nós temos é a sede e a fome da felicidade. Nós procuramos desesperadamente a felicidade. Nós procuramos com todas as nossas forças ser felizes de verdade. E nós estamos cegos, muitas das vezes, nessa procura. E por que nós procuramos isso, Fernando? Porque por causa do pecado. O pecado afetou profundamente o ser humano e nos afetou, e por causa disso nós andamos ansiosos à procura da felicidade. E por causa disso nós temos fome e sede de poder. Nós temos fome e sede de grana. Nós fazemos dessas coisas o nosso alvo. É por isso que trabalhamos. É por isso que sonhamos. Temos um desejo ardente. Muitas pessoas fazem como lá no Salmo 4, versículo 6. Pedem mais bênção para Deus. Olha para nós com bondade. Nos dá bênção, Senhor. Nos dá bênção, nos dá alegria. Alegra nosso coração, Senhor. Quando na verdade o nosso desejo deveria ser justiça. Senhor, quero ver a tua justiça nesse mundo. Senhor, quero ver a tua justiça nesse mundo, quero ver o teu reino nesse mundo, quero ver a tua vontade ser feita na terra, porque a tua vontade não está sendo feita, os homens não estão te obedecendo. Os homens não estão se curvando a ti, eles estão te rejeitando. Quando nós procuramos a felicidade, quando nós desejamos ardentemente a felicidade, nós caímos num erro muito grande, irmãos. Muito grande. Porque nós nunca seremos plenamente felizes buscando apenas a felicidade. Pelo contrário, buscando a felicidade, nós corremos o risco e nós muitas das vezes caímos no erro de pisar nos outros, de passar por cima dos outros, de cometer injustiças. Essa bem-aventurança, ela deve servir para nos confrontar, para nós olharmos para o nosso coração e analisarmos o que tem sido o nosso desejo, o que nós estamos desejando ardentemente.
Nós desejamos com todas as nossas forças estar na presença de Deus. Nós desejamos com todas as nossas forças estar junto com o Senhor. Nós desejamos de todas as nossas forças ver o reino de Deus no coração dos homens. Nós desejamos de todas as forças que os homens creiam e se arrependam para a glória de Deus. Ou nós desejamos com todas as forças sermos mais ricos. Ou nós desejamos com todas as forças termos mais dinheiro. Ou nós desejamos com todas as forças sermos apenas felizes de verdade. Quantos casamentos são desfeitos porque um dos dois fala assim: eu não sou mais feliz com você, e aí eu vou embora, eu vou procurar felicidade. Está errado, irmãos. Nós não casamos para sermos felizes, nós casamos para a glória de Deus e para manifestar em nosso casamento, para representar no casamento o casamento de Cristo com sua igreja. É para isso que a gente casa. Para que as pessoas olhem para o casamento e elas lembrem que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Nós não casamos para sermos felizes. Nós casamos para a glória de Deus. Mas muitos estão à procura da felicidade, desesperados à procura da felicidade. Será que nós estamos assim? Será que o nosso desejo ardente é apenas estar feliz? Tem pessoas, irmãos, que às vezes elas não entendem. E elas querem às vezes que eu esteja sempre ali com sorriso, contando piada, né? O astral lá em cima, vamos lá, vamos vencer. Só que, irmãos, a vida real não é assim. As pessoas que vivem assim o tempo todo, elas estão mentindo. Ou elas estão usando droga. Ou estão mentindo, ou estão noiada. Não pode. Então, como qualquer ser humano, eu também sinto os efeitos do pecado. Ou seja, eu fico triste, eu choro, eu reclamo. Nossa procura não deve ser a felicidade, mas deve ser a justiça. Devemos ter um desejo ardente de ver a justiça de Deus nesse mundo, de ver o reino de Cristo implantado no coração de homens e mulheres. O que nós podemos fazer, Fernando? O que mostra se nós desejamos isso? Bom, orar. Jesus nos ensinou orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Segunda coisa, proclamar. Nós temos a missão de proclamar. É nossa missão proclamar. Não é só a missão do pregador, do pastor, é a missão nossa. Sermos cartas vivas nesse mundo. O reino de Cristo só é implantado no coração do homem por meio da pregação do Evangelho. O reino de Cristo não é implantado no coração do homem porque ele assistiu uma peça de teatro, porque ele viu uma apresentação de dança, por mais bonito que seja, por mais legal que seja. O reino de Cristo só é implantado no coração do homem quando esse homem escuta o Evangelho da boca de um crente. E nem sempre vai ser o pastor. E uma vez que o coração desse homem for quebrado pelo poder do Evangelho e ele se render a Cristo, nós começaremos a ver a justiça de Deus. Então devemos orar, devemos proclamar, devemos desejar. Nós devemos desejar o dia em que veremos o reino de Cristo na terra. Por último, irmãos, por que os famintos e sedentos de justiça são bem-aventurados? Bom, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A palavra fartos aqui, irmãos, é um motivo da bem-aventurança do faminto e do sedento de justiça.
A palavra fartos, ela vai aparecer na multiplicação de pães e peixes de Jesus. O texto bíblico vai falar, Mateus 14, se eu não me engano, que após Jesus multiplicar os pães e os peixes, todo mundo comeu até se fartar, até a boca. Essa mesma palavra, se fartar, vai aparecer lá em Apocalipse também, na bodas do cordeiro, na mesa lá do cordeiro, onde as aves vão vir e vão se fartar também com a carne dos poderosos. Então, o bem-aventurado, que tem fome e sede de justiça, ele é bem-aventurado, porque ele será farto. Irmãos, isso aqui é uma promessa escatológica, uma promessa de futuro, mas é uma promessa que nós vemos em certa medida no presente também. Como que nós vemos no presente? Quando homens e mulheres rendem sua vida a Jesus. Nós vemos o reino de Deus ser implantado no coração de homens e mulheres. E os que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados, porque serão satisfeitos, serão plenamente satisfeitos. É isso que Jesus está dizendo, que os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Aqueles que procuram a felicidade a qualquer custo, nunca serão satisfeitos. Aqueles que procuram o poder a qualquer custo, nunca serão satisfeitos. Aqueles que procuram dinheiro, aqueles que trabalham apenas para ficar mais ricos, nunca serão satisfeitos. E a prova é que você pode sentar com qualquer pessoa que seja rica ou que tenha poder, e o que ela vai falar? Eu quero mais, eu cheguei até aqui, então agora vamos dobrar a meta, né? Chegamos na meta, dobramos a meta. Eu já tenho um carro, eu quero ter 2 carros. Eu já tenho uma casa, eu quero ter 2 casas. Eu tenho uma mulher, eu quero ter 2 mulheres. O homem e a mulher nunca será plenamente satisfeito enquanto não houver fome e sede de justiça. Podemos trabalhar o quanto for, podemos ganhar o dinheiro que for, isso nunca será o bastante para matar o Venom dentro de nós. Mas os famintos e sedentos de justiça são bem-aventurados, porque eles serão plenamente satisfeitos, porque nós veremos o reinado de Cristo na terra. Trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade, irmãos, a única coisa que pode satisfazer o ser humano é ser a fome e a sede de justiça, que pode ser satisfeita. A fome de felicidade, a fome de poder, a fome de glória, nunca vão ser satisfeitas. É como um time de futebol, né? Por exemplo, um time de futebol ontem teve Chelsea e Palmeiras, o Chelsea ganhou. O Chelsea ganhou o Champions e ganhou o Mundial. E agora ele vai lutar de novo para ganhar Champions e ganhar Mundial. E assim vai, irmãos, ele nunca vai estar satisfeito. O Palmeiras vai lutar esse ano de novo para ser campeão de Libertadores, campeão de Brasileiro, para tentar ganhar um Mundial. Então, ele nunca vai ser satisfeito, e assim somos nós na nossa vida. Mas quando nós tivermos sede de justiça, fome de justiça, nós seremos satisfeitos. É uma promessa escatológica de Jesus, vai se cumprir. Concluindo, irmãos, se nós queremos analisar nossa vida e nós queremos ver se somos crentes de verdade, nós temos que ver o que tem sido o motivo do nosso desejo. O que tem nos motivado a levantar de manhã cedo? O que te motiva a levantar de manhã cedo? Ganhar mais dinheiro? Ter uma casa maior? Um carro melhor? Uma conta mais gorda? Comer num restaurante chique? Felicidade? Isso nunca vai ser satisfeito. Isso nunca vai acabar. Nós só seremos plenamente satisfeitos em Deus, em
Jesus na justiça de Deus. E quando vermos a justiça de Deus implantada no coração dos homens e Cristo reinando no mundo. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Que possamos, Senhor, refletir nela e analisar, Senhor. Que possamos, Senhor, ver quais têm sido os nossos desejos ardentes. Que o nosso desejo ardente seja por justiça, pela tua justiça nesse mundo, Senhor. Porque somente assim nós seremos fartos, somente assim nós seremos satisfeitos, e somente assim seremos plenamente felizes. Nos dê, Senhor, uma semana para a tua glória. Nos dê, Senhor, uma semana para a tua glória. Esse é o nosso pedido, Senhor. Que sejamos agentes de justiça nesse mundo. Que venhamos a ser servos nesse mundo, para manifestar o teu reino nesse mundo. Que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam o teu reino, elas vejam a tua justiça, elas vejam a tua glória. É isso que nós te pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.